Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. E o nosso convidado de hoje é o empresário e deputado federal Carlos Roberto de Campos, do PSDB. Carlos Roberto, ele já foi vereador por 2 vezes na cidade de Guarulhos, nos anos de 1989 e 1993. E também já concorreu à prefeitura da cidade em 1996, 2008 e 2012. E nós vamos conversar com o deputado sobre manifestações populares, reforma política, economia no Brasil e transporte em Guarulhos. O Ponto de Vista começa daqui a pouco. Não saia daí! Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, deputado Carlos Roberto. Deputado, nos últimos meses, desde junho, o Brasil tem passado por uma série de manifestações populares. As pautas são variadas, né? Desde a redução da tarifa de ônibus até, apontamentos de que a qualidade da saúde, dos serviços públicos é precária. Eles também discutiram aí sobre os casos de corrupção e também sobre a PEC 37, né? Eles queriam a derrubada da PEC 37. Como que o senhor analisa esses protestos, essas manifestações populares? Olha, primeiro, obrigado pelo convite. Estamos aqui no programa de Guarulhos, da Câmara Municipal. Eu começo já com uma pergunta extremamente inteligente e muito boa para que eu responda, porque eu estou muito contente com essas manifestações. O Brasil estava caminhando, né, tanto o setor político, né, estava caminhando para ser uni, né, e isso estava nos deixando muito chateado. Se nós pegarmos o exemplo de Guarulhos, você veja que aqui não existe a possibilidade de ter oposição, porque o governo que está instalado já há 13 anos, ele não permite sequer a abertura de uma ceia aqui na Câmara Municipal. Então, isso tudo estava nos deixando bastante encurralado, nós da oposição. Eu sou um deputado federal do PSDB e sou oposição aqui em Guarulhos ao atual governo, ou melhor, ao governo do PT, e também sou oposição lá na Câmara Federal ao governo do PT. Então, é uma coisa muito clara, onde o governo vem fazendo propagandas, gastando inclusive uma verba enorme do dinheiro público para se autopromover. E na realidade a população vai aguentando isso silenciosamente. E o que nós vimos foi que não só nós da oposição estávamos criticando o governo, mas eu vejo que a população também está criticando o governo. E isso foi um ato muito positivo, porque do jeito que ia indo, era uma unanimidade, onde as pessoas só têm razão, não aceitam a menor crítica, e isso realmente é danoso para a sociedade guarulhense, para a sociedade brasileira. Em vários momentos, né, a gente percebeu que esses protestos, eles tinham eles eram apartidários, até as manifestantes, eles queriam, né, que os partidos ficassem de fora, porque eles, na verdade, as críticas atingiram os governos, né, os governos em nível municipal, estadual e federal. Acho que foi um grande grito de basta, nós estamos aqui, né? O senhor acha, como que o senhor avalia esse movimento apartidário das manifestações? De novo, exatamente por isso também eu analiso de uma forma muito positiva. Porque se fosse partidário, era tendencioso para um partido ou para um segmento, mas não, representou a população. E mais do que isso, não foi só a manifestação em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Brasil inteiro entrou numa manifestação. Então isso realmente ecoou de uma forma muito clara que o Brasil precisa ter um projeto para os brasileiros.
deixou claro para o governo do PT que não é possível se imaginar que um partido tem um projeto para se manter no poder. E sim, a falta do projeto para a nação é que fez esse levante. Então eu fico muito satisfeito como político, como brasileiro principalmente, né? Que realmente existe um sentimento que as coisas não estão indo bem. Porque, no fundo, nós políticos, nós temos que pensar não em nos perpetuar na política, e sim na nossa passagem pela política, fazer algo que agrega valor, que agregue à população, principalmente a oportunidade. Você vê, hoje nós estamos falando em trazer médico de fora. Já falaram hoje em trazer professor de fora. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar com essa mentalidade? Vocês vão ver só que coisa mais maravilhosa. O povo brasileiro não vai suportar isso, essas ideias, sabe? Essas ideias atravessadas para que favoreça um país, ou um partido, ou um segmento político. Eu estou muito satisfeito realmente com esse levante popular. Bom, o senhor votou contra a PEC 37, lembrando só que a PEC 37 ela limitava os poderes de investigação de crimes pelo Ministério Público. Então, se a PEC fosse efetivamente aprovada, o Ministério Público teria poderes mais limitados para investigar esses crimes. O senhor acredita que se a população não tivesse saído às ruas, né, para protestar, para pedir a derrubada da PEC, ela teria sido aprovada? Olha, eu acredito sim. Acredito porque nós estávamos vendo na Câmara uma movimentação, uma articulação, né, de setores que estavam querendo realmente que ficasse fora o Ministério Público das investigações. E principalmente os partidos da base do governo, e particularmente os petistas. Como é impressionante, como eles não gostam de ser investigados de forma nenhuma. Então eles estavam fazendo um grande movimento para que o Ministério Público não pudesse investigar, e principalmente os crimes de colarinho branco. Então isso foi um grande movimento, a sociedade ganhou. Ganhou por quê? Porque pressionados deputados, nós já nos afirmamos antes até da manifestação que nós éramos favoráveis, então nós só repetimos no voto aquilo que era o nosso sentimento como deputado. Votei sim contra a PEC e quero sim que o Ministério Público faça as investigações. Porém, como todos os ambientes tem gente boa e gente ruim, a gente tem um péssimo exemplo aqui de Guarulhos, que o Ministério Público está extremamente envolvido com a prefeitura, com o governo municipal, e aí a gente não vê absolutamente nenhum manifesto do Ministério Público. Mas eu acredito que nós vamos reverter esse processo, que todos possam estar perante a lei com igualdade. Em resposta a essas manifestações, a presidente Dilma ela divulgou 5 metas. Entre essas metas estava a reforma política. O senhor acha que a reforma política ela é necessária, ela precisa acontecer aí nos próximos anos? Olha, eu acredito que reforma ela tem que estar, ela é constante, porque a vida ela é dinâmica. Nós temos que sempre ter o passado que a gente conhece, o presente que a gente vive, e precisa melhorar o futuro. Então, acho que reformas é uma coisa que tem que estar sempre se discutindo. Principalmente a reforma política. E mais do que isso, a reforma eleitoral. Porque a reforma política é uma e a eleitoral é outra. A reforma política, que eu digo, é o executivo não depender, né, ou melhor, não fazer com que a Câmara, seja ela dos deputados federais, as câmaras municipais ou a Assembleia Legislativa, que possa ter alguma ligação com o governo. Afinal de contas, essas instituições são instituições para ela investigar o governo, não participar do governo. Então, essa reforma é a reforma política. A reforma eleitoral, eu acredito que tem que ser uma reforma lenta. Tem esses deputados, né, que estão querendo que a população patrocine a campanha, né? Que o dinheiro público é quem veio patrocinar a campanha, né? Uma coisa que eu tenho visto lá na Câmara Federal e tenho aprendido muito é o tamanho desse nosso país. E são as realidades diferentes que a gente tem em cada canto, em cada rincão, em cada município, em cada vila, em cada estado. Nós não podemos estar aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo, e achar que isso aqui é a regra do Brasil. Não, são situações completamente diferentes. Então eu penso que uma reforma
que tem que andar de uma forma lenta, né? Até porque a dinâmica das outras eleições, nós vamos tirar aprendizados para melhorá-la, tá certo? Eu acredito, por exemplo, para essas eleições, eu defendo a não vinculação de partidos, isto é, a não composição de partidos, né? Eu acho que se o partido caminhar sozinho, aí dá a dimensão do que é cada partido, que hoje você não sabe se o partido ele tem uma sigla, duas siglas, três siglas, né? Que são as composições partidárias. Isso aí eu acho que nós temos que reformar já. É um resultado que não nos interessa. Ou seja, isso é contrário às coligações. Sim. Agora, no seu livro, quer dizer, no livro Paixão, Coragem e Ousadia, que conta a sua história, né? O senhor, abre aspas, diz: o patrocinador da minha carreira política sou eu. O senhor citou, né, essa questão de financiamento público. O senhor é a favor do financiamento público de campanha? Não sou a favor do financiamento público, em hipótese alguma. Eu penso sempre que na sociedade, uma sociedade livre, democrática, aberta, as pessoas, em primeiro lugar, têm que ter oportunidades. E dentro das oportunidades, cada um cuida e faz dela o que lhe é de direito, né? Eu acho que se eu quero ser político e eu me patrocino, eu tenho que ter esse direito, né? Eu não posso ser um candidato porque alguém vai me patrocinar. O que é isso? Eu acho que quem quer, por exemplo, ter um bar, ele vai fazer seu bar. Quem quer vender cachorro-quente na esquina, vai vender cachorro-quente na esquina. Cada um com a sua capacidade, com a sua competência e aquilo que enxergou como oportunidade. Nós não podemos nivelar as pessoas, e principalmente nivelar por baixo, né? A nossa sociedade requer e quer que nós evoluímos, não que evoluímos. Eu acho que o financiamento público de campanha é realmente aquelas pessoas que querem ter o dinheiro, que querem continuar tendo dinheiro público para se manter ou até para se enriquecer. Eu penso que isso não é uma democracia. Eu penso que isso já faz parte de um totalitarismo, entendeu? E isso nós não vamos permitir. Agora, uma coisa que a gente percebeu ao ler o livro Paixão, Coragem e Ousadia é justamente que a primeira década do milênio ela foi bastante positiva para os seus negócios, né? Por exemplo, de 2000 a 2010, você conseguiu ampliar a CRW, né? Duas empresas aqui no Brasil, Joinville e Varginha, além de Guarulhos, e também 3 no exterior, né? Uma na Eslováquia, outra Charleston e Detroit, as duas nos Estados Unidos. Como que o senhor avalia, classifica esse período econômico da última década, né, de 2000 a 2010? Como que o senhor classifica aí, né? Ele pareceu ser muito positivo para ampliação dos negócios, da indústria. Como que o senhor avalia de uma forma geral? Primeiro, eu acho maravilhoso você ter lido o livro, isso me honra muito, né? Que a intenção do livro foi exatamente essa, não foi uma autobiografia, né? Foi dizer realmente que a oportunidade é o que eu vejo de mais fundamental no ser humano, né? Ele ter a oportunidade de fazer ou de ter a sua atividade. No caso da CRW, é interessante saber que ela foi fundada no término dos anos 70, né? Foi em 78. E nos anos 80, nós tivemos um crescimento absurdo, né? Um crescimento muito grande, que partimos quase de zero para nós tínhamos lá uma base de 1.400 colaboradores. Aí veio o Plano Collor, dia 15 de março de 1990. Eu lembro dessa data porque tem um dito popular que diz o seguinte: quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. E nós lá tivemos uma grande derrota, quer dizer, o Brasil foi derrotado. Bom, né? E o senhor teve esse contraponto aqui na primeira década do milênio. Só faz uma breve análise do que foi aí esse momento isso aí econômico. Isso serviu para nós olharmos o mundo, né? Que como o Brasil estava se abrindo para o mundo também estava se abrindo para o Brasil. Foi exatamente essa análise e foi isso que fez com que nós crescêssemos bastante. Até porque nós iríamos ter uma concorrência, né? Se ficássemos parados até era desleal, mas nós não paramos. Nós tínhamos uma meta e temos uma meta que se tiver uma peça de plástico a injetar no mundo, quem vai injetar vai ser a CRW.
Não é pretensiosidade, não. Isso é realmente uma autoafirmação do que o que a gente quer fazer. Então, o que aconteceu? Aconteceu que nós passamos a olhar muito mais o mundo. Como o próprio Brasil também, se você vê os números, ele também passou a olhar mais o mundo. As fronteiras caíram, né? Então, eu acho que isso foi uma grande oportunidade, para quem aproveitou essa oportunidade, de ter um grande crescimento. E essa foi a oportunidade que a CRW encontrou. Então, a gente continua a conversar sobre transporte e indústria, só que dessa vez, em Guarulhos, no segundo bloco, nós vamos continuar conversando com o deputado federal Carlos Roberto. Não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o deputado federal Carlos Roberto. Deputado, o senhor como deputado federal, quais são as formas, né, de trazer recursos, por exemplo, para a cidade e para a região? Para a cidade, no caso de Guarulhos, para a região do Alto Tietê, o estado de São Paulo. Quais são as ferramentas, quais são os procedimentos que um deputado federal tem para que ele possa enviar, né, os recursos para que essas localidades possam se desenvolver? Olha, o trabalho do deputado federal ele é bastante limitado, né? Ele se limita a fazer emendas ao orçamento federal, né? E nessas emendas você tem então uma oportunidade de indicar verbas para a saúde, para a educação, para a mobilidade, para o transporte. Então, nessa oportunidade, você tem, então, como indicar verbas. E, lógico, diferente disso, você faz uma atuação dentro dos ministérios, né, para puxar um pouco mais a brasa para a nossa sardinha, até porque é uma dificuldade lá na Câmara Federal, que o resto do Brasil é muito mais carente do que nós aqui, né? Nós achamos que temos dificuldades, mas o resto do Brasil tem muito mais dificuldade que nós, né? Não por isso que a gente vai deixar de fazer, pelo contrário, tem que fazer aqui para a nossa cidade, para o nosso estado e também para o nosso país, né? Eu acho que nós devemos, em primeiro lugar, favorecer as prefeituras, porque são as prefeituras que têm o contato direto com a população. E o governo federal tem centralizado todos os recursos, como a gente vê a presidenta Dilma fazendo campanha com a verba do governo. Você percebe que, ao invés dela mandar o dinheiro para o município, ela vai ao município pessoalmente, e isso é uma característica que você está se autopromovendo. Então, o governo federal tem limitado as verbas para os municípios e para os estados, para que a verba fique concentrada só em cima do governo federal, e que você nota como é difícil. A presidenta veio aqui agora fazer campanha no varejo, né? No varejo mesmo, né? E isso a gente tem que combater via Câmara, porque não é ela vindo, por exemplo, em Guarulhos para dar verba para a mobilidade, né? Então, veja, ela se incumbe de fazer uma promoção pessoal, né? Que, ao meu ver, é isso que o povo brasileiro está vendo, entendeu? Que não tem a pessoa do deputado federal, não tem a pessoa do prefeito, tem a pessoa do governador. Eu acho que está havendo uma invasão dos poderes e que isso não auxilia a população. O que precisa mesmo, e nós temos chamado a atenção disso, né? Você imagina, Guarulhos não tem ainda os 35% de tratamento de esgoto tão prometido por esse governo que está aí. Não tem. Por que não tem? Foi inaugurada as ETs, mas não tem captação. O que adianta você ter lá o tratamento e não ter a captação, né? Então se inaugura o tratamento, só que não tem o que tratar.
Aí depois você vai fazer a captação. Então eu acho que aí é que nós temos que ver, que temos que acelerar. Temos que acelerar. Nós não podemos hoje ser o segundo maior município do estado de São Paulo, né? A segunda maior população por município do estado de São Paulo, e sermos o que nós somos aqui em Guarulhos. Eu acho que nós estamos fazendo um trabalho, e estamos fazendo nos ouvir, e estamos fazendo nos representar, que nós podemos e queremos e precisamos, inclusive, de mais recursos, tanto do estado quanto da federação, para a gente trazer um conforto melhor para a nossa população. Agora, o senhor acabou de falar aqui de Guarulhos, né, o quão grande é a cidade em termos de população. Falando ali do PIB, é o 8º PIB do país, ganha inclusive de algumas capitais, e é um PIB da ordem de 37 bilhões, essa aí é a receita, mas Guarulhos ocupa a posição 320 no Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, o DHM. E há 20 anos isso era pior ainda, ocupava a posição 607. Como o senhor avalia essa distância, né, entre o dinheiro gerado aqui no município e a qualidade de vida da população? E pelo que a gente entende, isso é um problema já bastante antigo, né? Vem de 20 anos para cá, pelo menos até quando a gente tem aí números para poder fazer essa referência. Conhecendo Guarulhos como nós conhecemos, vamos falar dos últimos 13 anos, que é quando o PT assumiu, né? Os problemas são a gestão da bem mais antigos também, né? Mas eles assumiram exatamente com o compromisso de melhorar a vida das pessoas. Era esse o discurso deles na oposição, né? E nós vimos que eles no governo fizeram totalmente diferente. Hoje, se nós formos assinalar, em 13 anos, meu Deus do céu, quantas obras, o que fizeram para essa cidade? Fizeram um viaduto que não funciona, um viaduto de 3 pernas. Fizeram um teatro lá no Ponte Alta que não serve para a população. Meia dúzia de pessoas acharam que a população de Guarulhos queria teatro. E fizeram esse teatro em todos os lugares. Gente, é o que eu digo e repito, né? É de uma incompetência da gestão do dinheiro público que o resultado é esse que nós temos. Nós poderíamos sim estar muito melhor. Hoje, por exemplo, Guarulhos estava na Rede Globo, estava sendo matéria do Jornal da Manhã. Por quê? Porque a saúde do município é um caos, é um verdadeiro caos. E a gente vem denunciando isso, não é de hoje, vem denunciando isso há muito tempo que está acontecendo. Agora você vai falar para mim, como alguns me falam, não, mas é um caos no Brasil. Gente, 80% da saúde no Brasil, inclusive, e Guarulhos não sai disso, é o primeiro atendimento. As pessoas querem ser atendidas. Isso é um direito das pessoas. Então vamos atender as pessoas. Agora, como é que se atende as pessoas? Você tendo gente treinada e motivada para atender o ser humano, entendeu? Não adianta você ter ali 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil cargos de confiança que defendem o governo dentro da administração. Não, você tem que ter gente que tenha comprometimento em atender bem a população. Agora, um dos problemas de Guarulhos é mobilidade, é transporte. Há quase 50 anos, Guarulhos não tem transporte sobre trilhos. Tinha, né? Esse transporte tinha algumas estações, Guarulhos tinha 5, 6 estações que ligavam Guarulhos a Jaçanã, a Tucuruvi. Mas há muito tempo essas estações foram desativadas e hoje já há planejamento, por exemplo, da extensão da linha verde, ligando a Vila Prudente até o Shopping Internacional e também a linha Celeste, que é outro planejamento provavelmente mais a longo prazo, ligando Campo Belo, em São Paulo, a Guarulhos, e a linha de trem ligando a Estação Engenheiro Goulart até o aeroporto e Secap também. Por que o senhor acha que demorou tanto para que se houvesse um planejamento para ter metrô e trem aqui na cidade? Isso. É importante a gente falar dos 13 anos que estamos aí. Por que é importante? Se eu falar há 20, há 50 anos, a gente volta muito na história. Vamos falar da história recente, né? Onde o governo que se instalou aqui em Guarulhos sempre foi oposição ao governo do estado de São Paulo. Ele nunca foi lá articular, pedir. O mínimo que o governo pode fazer é pedir, não se omitir. Então, como o governo aqui é sectário, ele defende sim as convicções do partido dele, não da população. Então, o que aconteceu? Não houve articulação
para que nós estejamos linkados à região metropolitana. Por isso, então, as coisas demoraram tanto. Nós articulamos muito junto ao governo e tudo isso que está saindo hoje, essas conversas já do trem do aeroporto, a conversa do metrô que vem aqui até o shopping, tudo isso aí foi nossa articulação. Nós trabalhamos firme e fortemente para conseguir trazer, nós somos uma voz no governo do Geraldo Alckmin para trazer para cá. E eu vejo agora uma palhaçada, tem meia dúzia de palhaço aqui no município fazendo reivindicação no calçadão. Tiveram 13 anos para reivindicar e hoje que as coisas já estão todas já claras, planejadas, vão fazer manifesto pedindo metrô para Guarulhos. Gente, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar que é o melhor. Então hoje eu vejo que se a população de Guarulhos fosse fazer manifestação na Dom Pedro, no calçadão da Dom Pedro, nós teríamos manifestação todos os dias aqui nessa cidade, porque a cidade carece realmente de uma administração mais dinâmica, mais à frente, não tão atrás, né? Você pode ver que se resolve uma coisa, é tão antiga que já não resolve mais o problema da população. Né? E nós temos que olhar um pouco mais à frente. Nós precisamos investir. O que é investir? Investir é futuro, não é passado. Passado é remendo. Né? Passado é uma coisa que se faz ali para ajeitar. Nós não queremos ajeitar. Nós queremos que definitivamente nós tenhamos um governo que pense à frente para que a população se sinta mais confortável. Bom, o Rodoanel também, o trecho norte, ele vai praticamente finalizar a interligação das rodovias, da maior parte das rodovias do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, ele vai haver alguns impacto ambiental no Parque da Cantareira e também vai afetar alguns bairros, dividir alguns bairros da cidade de Guarulhos, por exemplo, como Jardim dos Cardosos, Recreio Robert, Vila União e Haroldo Veloso. O senhor considera que os benefícios que o Rodoanel vai trazer, eles compensam aí esses impactos ambientais, impactos de certa forma sociais e habitacionais que a população também vai sofrer, parte da população? Olha, o governo do estado eu acompanhei muito de perto o projeto do Rodoanel, acompanhei muito de perto também o impacto, tanto para a população, né, que vai ser impactada, né, não prejudicada. Uma coisa é você falar de impacto, outra coisa é você falar de prejuízo. O governo estadual, ele tem um critério tão humano e humanístico, né? Humano pelas pessoas, humanístico pelo meio ambiente, né? Tomou tanto cuidado que vai haver impacto sim, mas vai ser recompensado esse impacto. Por exemplo, as pessoas que que possivelmente perderão a sua moradia, já tem garantia de que vai ganhar uma moradia nova. As árvores que vão ser destruídas, já há um comprometimento, não é compromisso não, já um comprometimento das próprias empresas replantarem, se eu não me engano, o dobro de árvores que foram destruídas. Então eu vejo o Rodoanel uma obra moderníssima. Eu não vejo nem um grande impacto para Guarulhos. O maior impacto para Guarulhos vai ser esvaziar um pouco a Dutra, que aí serve um pouco mais para nós de Guarulhos, ser uma rodovia que vai ficar menos impactada pelo trânsito e, por consequência, Guarulhos vai ter muito mais acesso à cidade de São Paulo num trânsito menos caótico, né? Assim como a Fernão Dias também e assim como a Ayrton Senna. Então, isso sim, eu acho que vai resolver um pouco para Guarulhos. Mas, olha, eu quero dizer que eu me orgulho, inclusive, de todos os estudos, todos os estudos de impacto que houve para acontecer essa obra, e eu acho que nós, não como guarulhenses, não como paulistanos ou paulistas, mas como brasileiro, essa obra vai nos orgulhar demais. Rapidamente, qual é o maior desafio da cidade de Guarulhos? Para fechar o maior desafio para a cidade de Guarulhos é fazer com que a sua população esteja mais confortável dentro do nosso município, que gere mais oportunidades e com isso gere emprego e renda para todos. Eu agradeço a sua participação no Ponto de Vista, deputado. Obrigado pelo convite e assim que tivermos novos convites, compareceremos com certeza. Eu entrevistei o deputado federal Carlos Roberto e lembrando sempre a você que para acompanhar
o Ponto de Vista, você pode sintonizar a sua televisão na NET, canal 7 digital para quem tem HDTV e 98 analógico, ou então pode acompanhar o programa pelo site da Câmara Municipal. E no site você também assiste essa edição e as edições anteriores no momento em que você desejar. E o nosso próximo encontro é na quarta-feira, às 2:15 da tarde, em mais um Ponto de Vista inédito aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.